Amém, a paz do Senhor. Amém, boa noite. Essa é uma noite poderosa e gloriosa na presença do nosso Deus. E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre alinhamento na palavra. Nós estamos aí andando num caminho de alinhamento no nosso propósito de vida e temos falado que nós nascemos e existimos para o relacionamento com Deus. Então, nesse nosso propósito de existência, a gente precisa caminhar alinhado à vontade de Deus. Porque se o relacionamento é com Ele, Ele é o Criador, automaticamente vem dele a maneira certa de relacionarmos. Amém? Nós existimos para isso. Nós existimos para Jesus. Se não fosse para Ele, não teria razão a nossa existência. E uma das formas mais poderosas e seguras que nós temos de relacionarmos com o Senhor, de conhecermos verdadeiramente ao Senhor, é por meio da Sua palavra. É uma das formas mais seguras de nós caminharmos sem falha, sem erro, é através da palavra, é pelo conhecimento da palavra. Por isso, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse alinhamento. Nós falamos na semana passada sobre o alinhamento na oração e hoje o alinhamento com a palavra de Deus. Mas antes de entrar propriamente dito na palavra, eu quero dizer que nós somos considerados tabernáculos do Senhor. Você e eu somos tabernáculos. E um dia, o Senhor ele esteve no meio dos homens, através do tabernáculo de Moisés. Deus mandou Moisés construir um lugar para que no meio das tribos Deus pudesse se manifestar. Depois, o Senhor escolheu tabernacular entre os homens, através da vida de Jesus aqui na terra. Então, primeiro ele esteve no meio dos homens, depois ele tabernaculou entre os homens. Mas agora, o Senhor vive dentro de cada um de nós pelo Espírito Santo, que é Deus. Um dia foi no meio, depois foi entre, mas agora se cumpriu aquilo que o Senhor desejou desde o princípio, habitar dentro de mim e dentro de você. E essas dimensões que o tabernáculo ele revela, que nós já falamos aqui do átrio, santo lugar e santo dos santos, nós como tabernáculos do Senhor, nós também carregamos essas três dimensões. Quando a gente fala do átrio, a gente fala do nosso corpo, que é visível e acessível a toda pessoa. Qualquer pessoa pode chegar perto de você e te dar aí um tapa nas costas, um soquinho, né? Nesse tempo é o soquinho. Qualquer pessoa pode fazer isso. Por quê? Porque o átrio é acessível a todos. Agora, o santo lugar, ele vai falar da nossa alma. Um lugar que nem todos têm acesso, mas apenas aquelas pessoas que nós damos liberdade para estar. É qualquer pessoa que acessa a sua alma, que sabe o que se passa dentro de você. É qualquer pessoa que você rasga o seu coração para ela. Porque o santo lugar era um lugar restrito aos sacerdotes. Haviam pessoas escolhidas para acessar o santo lugar. Assim é a nossa alma. E o santo dos santos na nossa vida fala do nosso espírito, que somente o sumo sacerdote Jesus tem acesso. Meu marido, por mais que eu ame, por mais que ele me ame, ele não pode entrar no meu espírito, porque o meu espírito é um lugar de acesso a Jesus. Então, até na nossa vida, como tabernáculos, as dimensões elas existem. E quando a gente se volta para o tabernáculo de Moisés, nas três dimensões, a gente vê uma relação
entre as dimensões do tabernáculo e a palavra de Deus. Quando a gente olha para o átrio, a gente percebe a palavra sendo representada na bacia de bronze. A bacia de bronze, ela era bem polida. Então, quando o sacerdote ele ia se lavar nas águas que estavam na bacia de bronze, ele via a sua imagem como quem olha num espelho. O bronze naquela época era usado para as mulheres fazerem espelhos. Então a bacia de bronze servia como espelho, conforme hoje é a palavra do Senhor para cada um de nós. A água na Bíblia também fala de palavra de Deus. Então no átrio a bacia de bronze era a palavra representada. Quando o sacerdote entrava para o santo lugar, ali havia o quê? Uma mesa com pães ali colocados um sobre o outro. O que eram aqueles pães? O que representava aquela mesa? O próprio Cristo, a palavra de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, no santo lugar, na segunda dimensão, a palavra estava ali. E agora, onde estava a palavra, a representação da palavra no Santo dos Santos? A Bíblia diz que dentro da Arca da Aliança, Deus mandou Moisés colocar as tábuas da lei, um vaso com uma porção de maná para que servisse de testemunho e memorial diante das gerações futuras, e também a vara de Arão que havia florescido. Ou seja, no Santo dos Santos, dentro da Arca da Aliança, haviam as tábuas que simbolizavam a palavra de Deus. Que não apenas simbolizavam, mas continham a palavra de Deus. Ou seja, a palavra precisa tocar o nosso corpo, mas ela precisa acessar a nossa alma e transformar o nosso espírito, porque ela está no átrio, no santo lugar e no Santo dos Santos. Esses são apenas alguns apontamentos que já nos revelam o valor da palavra de Deus. Mas nós podemos muitas vezes ter várias traduções da Bíblia na nossa casa, como alguns de nós temos. Podemos ler todos os dias a palavra e até ministrar sobre ela, sem termos uma revelação do que ou de quem ela verdadeiramente é. E é por isso que a gente precisa de um alinhamento. Porque eu posso me relacionar com a palavra, livro, sem compreender o que é que isso daqui significa na minha vida. Por isso, abra aí em João, capítulo 1, verso 14. João 1, 14. Que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na versão NVI diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E a NVT fala: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Irmãos, quando nós tentamos compreender a palavra com a nossa mente carnal, a gente consegue, no máximo, pelo nosso intelecto, absorver que a Bíblia é um livro ou um compêndio de livros. Se você perguntar a um ateu o que é a Bíblia, ele vai dizer: a Bíblia é um livro. A Bíblia é um compêndio que contém vários livros. Essa é a definição de uma mente carnal. Agora, uma mente natural, ela pode até concluir que a Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus.
Um homem natural vai achar que a Bíblia é um livro e que dentro desse livro está contido a palavra. Só que Deus não nos chamou para sermos homens carnais e nem homens naturais. A própria palavra de Deus diz que nós precisamos ser homens e mulheres espirituais. E os espirituais sabem que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a própria palavra de Deus. E mais do que isso, a palavra de Deus é o próprio Cristo. Como disse João, ele é a palavra que se tornou ser humano e habitou entre nós. Por isso que nós precisamos nos alinhar ao que verdadeiramente é a palavra de Deus. Hebreus 4:12, o escritor disse assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por que a palavra de Deus é viva? Ela é viva porque ela é o próprio Cristo. Se ela fosse só letra, ela não seria considerada viva. Nós temos vários livros lá em casa, mas esses livros não são vivos. Eles são apenas livros, por mais que eles contenham a palavra. Agora, a Bíblia, ela é viva porque ela é Cristo. Jesus é a palavra. A Bíblia pode até ser um livro que contém histórias de pessoas e lugares, mas ela não é apenas isso. A vida da palavra se dá porque a palavra é Deus, porque Jesus é Deus. Ele é o Deus Filho. Ele é o verbo da criação. E quando a gente se volta para a referência a qual João estava se referindo ali, quando ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a qual princípio João se refere? Ele se refere a Gênesis 1, do verso 1 em diante. Quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí o verso 3 diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. O que é o verbo do início? Esse haja luz foi muito mais do que uma simples palavra declarada que criou. Esse verbo é o próprio Cristo se manifestando na criação. Ele é o verbo que criou todas as coisas, mas esse verbo encarnou, se tornou carne e osso para revelar o amor do Pai a mim e a você. Todos os e haja isso e houve, e haja aquilo e houve, e haja aquilo outro. Era a manifestação do próprio Cristo na criação. Ele é o verbo vivo. O verbo que traz vida. O verbo que cria e que recria. O verbo que aperfeiçoa. O verbo que salva, que liberta. O verbo que transforma a nossa história. Ele é o verbo que nos reconecta ao Pai. É a essa palavra que o Senhor deseja nos alinhar. Por isso que a Bíblia, mesmo tendo sido escrita há tantos anos atrás, ela continua sendo atual e pontual em tudo, em todos os assuntos. São milhares de anos, irmãos, mas ela continua atual. Ela nunca se torna algo que já passou, antiquado. Não, a palavra ela é pontual para hoje. Mesmo tendo sido escrita por diversos homens em lugares, tempos e culturas totalmente diferentes, ela foi completamente inspirada por Deus. E por isso, a Bíblia ela não se contradiz em absolutamente nada.
além de divinamente se completar de Gênesis a Apocalipse. Quem não crê nisso é porque ainda não conheceu a palavra. Porque quem já a conheceu sabe que essa definição é verdadeira e fiel. A inspiração divina não fala de Deus ditando o que os homens deveriam escrever, mas dele inspirando tudo que deveria de ser registrado. A Bíblia não foi inspirada e revelada por Deus como os espíritas fazem lá a psicografia deles, né? O Espírito vem, começa a falar e eles começam a escrever. A Bíblia não foi escrita dessa forma. Ela foi inspirada de maneira que Deus disse assim: Moisés, isso daí você registra. E Moisés estava vivendo a vida dele com Deus. Espera aí, Moisés, isso daí você registra. Paulo, envia cartas. Agora vocês peguem essas cartas e compilam elas, porque elas são a minha palavra revelada à minha igreja. Entende? Por isso que Deus respeitou a cultura de cada um, a forma de falar de cada um. Quando a gente vai para os evangelhos, Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João escreveu para todos nós. O que é isso? Isso é o nosso Deus Todo-Poderoso preparando tudo para mim e para você. Aí agora, 2021 anos depois de Cristo ter pisado nessa terra, nós podemos ter a Bíblia completinha. Você está com crise em qual área, meu irmão? Aqui tem resposta. Aqui tem direção. Aqui tem clareza. Toda e qualquer situação da nossa vida, a resposta está aqui. A revelação e a inspiração das Escrituras vieram do próprio Deus, para que os homens pudessem registrar o que Deus desejava comunicar ao mundo de todas as épocas, de todos os lugares e de todas as culturas. Você acha que essa Bíblia só serve para o Brasil? Nós podemos chegar lá no Nepal, no alto de uma montanha daquela congelada, que tenha 5.000 habitantes. Essa mesma Bíblia serve para eles. Nós podemos chegar lá na África, no deserto da África, talvez ali morando poucas pessoas. Essa Bíblia também vai servir para eles. A palavra é viva. E isso só é possível porque ela é eterna. É por isso que ela ultrapassa todas as barreiras. É por isso que ela ultrapassa todos os limites. É por isso que ela vai além de 4 paredes. É por isso que hoje ela está nos celulares. É por isso que o Senhor permitiu a internet. É para que essa revelação possa ir além das 4 paredes. Mateus 24:35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Conta-se uma história de um professor que perguntou a uma das suas alunas de um colégio lá de Nova York. Essa aluna estava assistindo às aulas bíblicas e o professor chegou para ela e disse assim: mas você não crê naquele livro, não é mesmo? Eu sei que você estava assistindo, mas você não crê naquele livro, não. Crê? E aí a aluna respondeu assim para o professor: é claro que sim. Acontece que conheço pessoalmente o autor. Aquele professor ateu que conhecia apenas de ouvir falar a respeito de um livro, não acreditou que uma menina jovem, estudante, poderia crer nesse livro que para ele não expressa nenhum poder. Mas para aquela menina, esse livro continha e era a palavra de vida eterna. Por quê? Porque ela tinha um conhecimento pessoal de Deus. Por que nós estamos buscando esse alinhamento nesses dias? Porque nós estamos compreendendo que nascemos para relacionar com Deus. Por isso, não se preocupe, porque ninguém deve e nem precisa defender a existência de Deus. Ninguém deve, ninguém precisa defender a veracidade da palavra de Deus,
Porque não se trata de um entendimento racional, mas depende de uma experiência pessoal com o Senhor. Quem experimenta, testifica de quem o Senhor é. Por isso que às vezes a gente fica em crise, como que fulano não entendeu ainda, como que tal pessoa está aí, ó, batendo cabeça, eu já falei tanto da Bíblia para ela, eu já preguei tanto para esse filho, para essa mulher, para esse marido, e a gente fica em crise, mas a resposta está: todos nós precisamos de uma experiência pessoal para descobrir o valor que a presença de Deus tem, carrega e é. Como o pastor disse esses dias, numa das nossas células, o nosso papel é testemunhar, do Espírito Santo é convencer e do juiz julgar. Então a gente não precisa entrar em crise, porque o nosso testemunho é o que faz parte da nossa alçada. O mais, que é convencer e julgar, pertence ao Espírito Santo e ao justo juiz, o Deus Todo-Poderoso. Então, pela palavra, ela se tratar de uma pessoa, para que possamos desfrutar de todos os seus infinitos benefícios, não basta nós lermos a Bíblia, mas precisamos nos relacionar com a palavra que é Cristo. O reino de Deus é um reino de relacionamento. A cruz define o reino de Deus, porque a cruz revela um relacionamento vertical, o relacionamento que nós temos com o nosso Deus, com o nosso Criador. E a cruz também revela o relacionamento horizontal, que é o relacionamento que nós temos uns com os outros. As pessoas que mais crescem no reino de Deus são as que mais se relacionam com Jesus e umas com as outras. É fato. É visível. Está aqui, ó, a prova real disso. Quem mais se relaciona com o Senhor e quem mais se relaciona com o outro, com o próximo, são os que mais se desenvolvem no reino. Porque a base do reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino funciona por meio de relacionamento. E o sucesso do nosso relacionamento um com o outro depende do nível do nosso relacionamento com Jesus. Quanto mais próximos de Jesus estivermos, mais bons amigos nos tornaremos. Melhores maridos e melhores esposas. Filhos que honram seus pais. Pais que amam os seus filhos e os guiam no caminho em que eles devem andar. Relacionar com a palavra fala de meditação, uma das práticas que definem o nosso relacionamento com Deus. O salmista disse no Salmo de número 1, verso 1 assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando Deus ele chama Josué para seguir após Moisés, no verso 8 do capítulo 1, Deus diz para Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E muitas outras referências ao longo de toda a palavra vai nos dizer: medite na palavra, dia e noite. Andando pelo caminho. Inculca na cabeça dos seus filhos. Coloca o filactério nos umbrais. Carrega em você a palavra. Da mesma forma que a gente descobre como estamos na oração orando, a gente descobre como estamos relacionando com a palavra pela palavra. Porque Deus é assim. E por que é tão importante nós meditarmos na palavra de Deus, termos esse relacionamento alinhado? Primeiro, porque quando meditamos, não
apenas lemos uma história de um livro, mas nos relacionamos com o Cristo, que é a palavra. O que nós já dissemos aqui, é um relacionamento vivo. E segundo, porque a Bíblia é um livro profético. E sendo assim, quando a gente medita na palavra de Deus e a gente olha para os personagens da palavra, nós nos identificamos com cada um deles. É uma Bíblia. A Bíblia é um livro profético, não é um livro de história. Quando eu leio sobre Davi, eu me identifico com Davi. Por que Deus não ocultou as falhas dos personagens bíblicos? Porque eles falam de mim e de você. Tem como a gente ocultar as nossas falhas diante de Deus? É por isso que ele deixa aqui, ó. Tem hora que você olha e você fala, uau, ó, estou adorando a Deus extravagantemente como Davi. Daqui a pouco você olha e fala assim, meu Deus, eu sou um miserável. Olha, minha atitude foi igual a de Davi quando ele adulterou. Hoje pela manhã eu compartilhei uma palavra com as mulheres sobre o rei, que Davi foi prestar a ele toda condolência porque o pai dele havia morrido. Quem está meditando aí na palavra, na leitura diária, passou por esse texto. Ele mandou mensageiros para poder dizer assim, ó, meus sentimentos pela morte do seu pai foi bondoso comigo, eu quero retribuir sendo bondoso com você. Só que aí Davi estava cercado de líderes que tinham um coração maldoso, e esses líderes viraram para o rei, esqueci o nome dele agora, vou achar aqui. Enquanto que Davi tinha uma boa intenção no seu coração, a Bíblia diz que esse rei, cercado de pessoas que estavam mal intencionadas, pessoas maldosas, Hanum, o nome do rei. Essas pessoas falaram assim, ó rei Hanum, não acredita que ele mandou esses mensageiros aí com boa intenção, não. Na verdade, Davi mandou esses mensageiros poder vasculhar como é que a gente está, porque ele vai atacar a gente. Aí sabe o que aconteceu com esses infelizes homens? Eles cortaram a barba dos mensageiros, e a barba naquele tempo tinha um significado de honra muito grande. Eles cortaram metade da barba, metade da roupa e mandou os mensageiros para casa de bunda de fora. Quando Davi soube disso, Davi, um homem de honra, ele faz o quê? Não voltem para casa agora. Tremenda humilhação esse rei cometeu contra vocês. Fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça. E quando a barba crescer, aí vocês estarão honrados novamente para voltar para as suas esposas e para as suas famílias. E a boa intenção de Davi, mal interpretada por aqueles homens com corações maldosos, fez com que o exército de Israel se colocasse contra o exército deles. E a Bíblia diz que eles estavam lá, num lugar de batalha, mas sentiram tanto medo que voltaram envergonhados e humilhados para casa. Quando eles desistiram, Joabe, que era um dos oficiais ali de Davi, ele desistiu também, tudo bem, vamos voltar para casa. Aí, um tal de rei Hadadezer, ele resolveu, já que viu que ele tinha perdido, ele resolveu, não, vou lá e vamos lutar contra Davi. E aí vieram os arameus, se eu não me engano. E quando eles foram para lutar contra o exército de Israel, o que aconteceu de novo? O medo tomou conta deles de tal maneira que eles voltaram para casa, envergonhados de novo. Só que dessa vez, Davi matou. Deixe-me achar. Nessa hora, Davi matou 700 condutores de carros desse exército, 40.000 soldados de infantaria e um tal de Zaboque, que era comandante do exército deles, desse
rei, morreram. Sabe por que eles morreram? Porque eles tinham um coração maldoso e julgou a intenção do coração de um homem bom. Só que eu dizendo para vocês aqui, isso é apenas uma história. Só que quando eu meditei nessa palavra, eu vi a mim na vida desses homens. Porque eu preciso lutar constantemente para que eu não seja levada pela maldade do meu coração, em tentar interpretar o que Deus não me criou para interpretar, que é o coração dos outros. Deus não me chamou para julgar intenções e motivações do coração de ninguém, porque Deus não me criou para ser juíza, Deus me criou para ser filha. Aí você entende o que é uma Bíblia viva ministrando você? É você deixar com que as letras se tornem pão e te alimentem e revelem para você quem você é, quem você está sendo, ao mesmo tempo que essa mesma palavra é poderosa para te transformar de dentro para fora. E sendo esse livro profético, nós nos identificamos com os personagens. Esses personagens, eles servem em muitos momentos de exemplo, mas em outros de advertência. Nesse contexto, para mim, foi uma advertência. Só que a Bíblia não fala só de pessoas, a Bíblia também fala de lugares. E quando nós estamos meditando na palavra e a gente começa a ver lugares sendo descritos, lugares na Bíblia profeticamente falam de ambientes espirituais que nós nos encontramos. E quando a gente começa a caminhar nessa revelação, irmãos, a Bíblia toma uma vida, uma proporção que a gente nunca imaginou. Por exemplo, quando a gente olha para o Éden fala de um lugar de delícias, de comunhão plena com o Senhor. Esse é o Éden, esse é o jardim. O que o Senhor quer transformar a minha e a sua vida? Nesse jardim, nesse lugar de relacionamento de novo. O Éden já não é mais um local físico, mas é um local dentro de mim e dentro de você. Quando a Bíblia fala do Egito fala do sistema do mundo. É por isso que o Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe para a sua presença. Por quê? Porque Egito fala do sistema do mundo, lugar de escravidão, lugar de você trabalhar e nunca ter nada. Esse é o mundo. Nós estamos nele, mas não somos dele. O deserto fala de um lugar de provação e transição de mentalidade para o reino de Deus. Por que Israel teve que atravessar pelo deserto, irmãos? Por que Deus não tirou eles do Egito e já colocou em Canaã? Porque o deserto é um lugar de gerar uma mentalidade de reino. Por que eu ainda não conquistei várias coisas e você também não? Coisas que nos são lícitas, coisas que Deus já liberou nas regiões celestiais, porque nós ainda estamos peregrinando o deserto em algumas áreas da nossa vida, para que nós venhamos a receber a mentalidade de governo, para conquistas daquilo que ainda não recebemos. Canaã fala de um lugar de promessas. Existem áreas da minha vida que eu já pisei em Canaã. Você também? Babilônia fala de uma cultura de total rebeldia contra Deus. E assim vai. Não apenas lugares, não apenas personagens, mas quando a gente medita na palavra, os números têm significado. As cores têm significado. Sangue de Jesus, unção do Espírito Santo, glória do Pai. Materiais têm significado. As obras que estamos fazendo para Deus são madeira, feno e palha, que o fogo vai consumir de uma vez só? Ou é ouro, prata e pedras preciosas, que não são destruídas pelo fogo? O fogo tem poder de purificação ou de destruição. Depende do ambiente onde a gente esteja.
que é isso? Isso é a palavra profética de Deus sendo revelada ao meu e ao seu coração. O apóstolo que fala muito isso. Deus é 7, Deus é 3, Deus é 1. 12 é número de governo, 7 é número da perfeição. Irmãos, tudo nessa palavra bendita tem significado para mim e para você. E é esse nível de alinhamento que o Espírito quer nos conduzir. Para que quando a gente meditar, não seja apenas, nossa, olha que interessante, nós já caminhamos esse tanto todo do Antigo Testamento. Nossa, que legal, ó, li muita história que não lembro a maioria, mas eu li bastante coisa. Não se trata disso. Não se trata disso. A Bíblia tem tudo a ver conosco. E nós temos tudo a ver com a Bíblia. Porque aquele que é a palavra também é o nosso Criador. É por isso que a gente se vê nela. E é por isso que a gente vê Ele em nós. Porque o que é a palavra é o que soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. E aí esse que é a palavra em João 6, verso 51 disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Relacionar com Deus pela palavra fala de nós nos alimentarmos de quem Ele é. Ele é o verbo, a palavra, mas Ele também é o pão vivo que desceu do céu. É por isso que a palavra ela tem poder de nos alimentar e de nos curar. Meditar na palavra é saborear, é degustar, é ingerir um alimento que produz saúde no nosso espírito. É um alimento que nos sacia para a eternidade. E uma vez alimentados, essa experiência se torna, sabe o quê? Inesquecível. Sabe aquele encontro que você fala assim, meu Deus, nunca mais eu me esqueço disso daqui. Sermos encontrados pela palavra é exatamente isso. Se torna inesquecível. O tempo passa, os anos passam, mas a palavra revelada ao nosso coração é uma marca eterna. Eu sei até hoje a primeira palavra que eu ministrei quando eu ainda era bem jovem, num culto de jovens lá na Igreja Brasil para Cristo em Nova Friburgo. Eu sei até hoje o terninho que eu comprei para poder ministrar. Risca de giz, pretinho. O meu sapato tinha uma gravatinha que o nosso líder, nosso pastor na época brincou assim, não, ela veio alinhada, a gravata está até no sapato. E eu falei sobre João Batista, sobre a revelação em cadeias, como alguém que vê uma montanha e a revelação é gradativa. Eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje o primeiro culto que eu dirigi lá também, no culto de jovens, eu estava com uma saia rodada verde, estava com uma blusinha bege por dentro da saia. Sabe o que é isso? São encontros que marcam a nossa vida para sempre. Já tem muitos anos isso, mas eu sei, e eu ainda tenho um esboço aqui daquilo que eu ministrei. Porque Jesus disse, em João 14, 25, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tudo. Na hora certa, o Espírito traz no seu coração, na sua mente e nos seus lábios o que você precisa falar. Nosso relacionamento com a palavra precisa ser de deixarmos o Espírito trazer para o nosso hoje o que aconteceu há milhares de anos atrás. De maneira que o Espírito da palavra tome forma em nós quando nos alimentamos dela. É isso que a gente precisa se deixar. A gente não tem que meditar a palavra como uma terra endurecida, enrijecida. Não. Quando a gente toma essa palavra aqui nas mãos, a gente precisa amolecer como um barro que está se enchendo de água, a palavra,
para que o Espírito da palavra molde a nossa vida de acordo com o desejo do oleiro. E diante de circunstâncias pontuais, o Espírito trará luz dentro de nós, por uma palavra que nos alimentamos naquele momento ou em algum momento atrás. Esse é o poder da palavra de Deus. E eu quero concluir dizendo que a palavra, ela é como um espelho que nos revela o nosso estado, ao mesmo tempo que nos revela a essência que Deus tem a derramar dentro de nós. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê o nosso estado, um recipiente vazio. Só que ao mesmo tempo que a gente se choca, meu Deus, como que eu posso ser esse jarro quebrado? Como que eu posso ser esse recipiente vazio? A mesma palavra que me revela quem eu sou é a palavra que vem com cura sobre a minha vida. E o Senhor diz: filha, até então você estava vazia, mas eu sou poderoso para te encher até transbordar. A palavra de Deus, ela completa a obra que ela começa na nossa vida. É um confronto, sim, da nossa realidade. Só que é um confronto envolvido pela proteção que a graça nos traz. Olha que coisa linda. É um confronto. Você fica, essa sou eu. Mas, ao mesmo tempo, ele nos envolve numa proteção pela graça dele, para que a experiência que a gente está tendo com a palavra, com o verbo vivo, não pare na culpa, mas nos leve à transformação. Eu posso me enxergar, rapaz, mas eu sou essa aqui com coração maldoso. Mas não paro por aí. Ele me leva a um constrangimento, a um arrependimento, e minha oração é: Deus, me muda, me transforma, me molda, me limpa, arranca esse coração de mim. E aí eu encontro nele perdão, e não só perdão, transformação. O relacionamento com a palavra de Deus produz vida em nosso espírito, alma e corpo. Quando caminhamos no espírito da palavra, deixamos de viver uma experiência com a religião e passamos a desfrutar de uma verdadeira experiência com Jesus. Sendo assim, nos tornamos como o salmista que tinha o prazer dele na lei do Senhor. Entender isso, irmãos, faz com que a meditação na palavra de Deus deixe de ser um fardo e passe a ser um prazer na vida de quem se alinha à essência da palavra, que é o próprio Cristo. Por isso, quando meditarmos na palavra, devemos orar antes de começar a ler. Devemos continuar orando enquanto lemos. E orar depois da nossa leitura, ruminando essa palavra no nosso espírito. É muito importante fazermos anotações do que o Espírito vai revelando ao nosso coração naquele momento. Tem um caderninho para que você possa anotar. 2 Samuel, capítulo 10. Eu anotei algumas páginas sobre isso. Você pode até encomendar o seu caderninho com a gente, que a gente faz um personalizado bem bonitinho para você. E por fim, o Espírito Santo está nos alinhando à palavra nessa noite, porque nós não podemos desperdiçar a razão da nossa vida, que é aprendermos a relacionar com Jesus. Nós não desperdiçaremos. Se coloque de pé, amém? Coloque a mão sobre o seu coração e ore aí no seu lugar. Ó Espírito Santo, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Com temor e com tremor, nós nos rendemos a ela. Nós nos rendemos a Ti, Jesus, porque sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva e é eficaz. A Tua palavra, Senhor, nos tira de um lugar de religiosidade e nos conecta a um lugar de relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor. Por isso nós clamamos, Espírito Santo, para que haja alinhamento em nossa vida, que haja alinhamento em nosso coração,
que nós sejamos alinhados ao espírito da palavra, porque nós não queremos apenas lê-la, nós queremos nos alimentar do bom pão vivo que desce do céu. A nossa oração, Senhor, é a mesma que Jesus nos ensinou, que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê hoje. Que todos os dias nós venhamos a ser alimentados pelo pão da Tua palavra, a revelação específica para aquela hora, porque nós não somos religiosos que ficam falando de experiências passadas, mas nós somos homens e mulheres de Deus que vivemos sobre experiências vividas diariamente, Senhor. Nós queremos Te conhecer pela Tua palavra e fazermos o nome de Jesus conhecidos através dela. Por isso, nessa noite, Senhor, para cada um de nós que estamos aqui e sobre a vida de cada irmão que está na sua casa, que haja liberação de uma revelação profética, para que a Bíblia deixe de ser apenas um livro e se torne a vida do céu compartilhado a nós, terra do Senhor. Nós amamos a Ti, Senhor, e também amamos a Tua palavra. Obrigada por esse privilégio, Senhor, em nome de Jesus. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca
Jesus venha nos transbordar todos os dias, que nós venhamos a exalar, Senhor, o bom perfume de Cristo, porque a nossa essência está sendo alimentada pelo pão vivo que desceu dos céus. Que cada um de nós, Senhor, os irmãos em suas casas, possam ser alimentados pela presença. Tu és o pão da presença, Senhor. E que o Senhor possa nos levar em segurança para os nossos lares. Que nós possamos sair dessa noite aqui alimentados pela sua presença e vivermos eternamente por ela. Nós te amamos e nos alinhamos à tua palavra nessa noite, Senhor. Aleluia. és o pão do céu, o Deus Emanuel.